Fala galera, boa tarde. Me chamo Wendel Monteiro, sou jogador profissional de FIFA. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui na Campus Party, de estar dando esse espaço que eles estão abrindo para o esportes, né? Mais uma vez, nós temos um representante nesse evento de grande porte. Gostaria de falar primeiramente de onde eu sou e como eu comecei no cenário. Eu vou estar trazendo para vocês o conceito de esportes, conceito de esporte e também um pouco do cenário nacional no âmbito do FIFA. Então, qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem, pode estar perguntando, que a gente vai tentando responder, beleza? Se eu estiver falando muito rápido também, eu peço que me corrijam aqui, porque eu fico animado, fico agitado falando do assunto e acabo atrapalhando, correndo, né, um tema. Então, eu sou natural de Brasília, nascido e criado aqui até os 16, morei 2 anos em Manaus, um abraço para os meus amigos manauaras aí, até hoje visito, gosto muito da cultura amazonense, das pessoas. Para mim, profissionalmente, no âmbito do FIFA, me agregou bastante o período que eu passei aí, e foi onde eu tive a maior notoriedade dentro do cenário. Então, a época que eu estive em Manaus, eu tinha acabado de jogar o Campeonato Brasileiro de FIFA e eu não tinha noção ainda do tamanho do cenário, do tamanho que o esportes já estava, o tamanho que já era esse cenário, né? O tanto de dinheiro que envolvia, tanto lá fora quanto aqui. Em 2016 eu tinha acabado de fazer 17 anos e participei de um torneio em Brasília, fui campeão brasiliense e fiquei em quarto colocado nessa minha primeira edição do Campeonato Nacional e depois eu fui a Manaus. Então, eu tive 2 momentos dentro do cenário, um anterior a Manaus e um após Manaus. Então, o que ocorre? Antes de eu ir a Manaus, antes de eu estar mesmo nesse âmbito competitivo, a minha primeira experiência com videogame foi com meu pai. Meu pai fazia campeonatos dentro de casa, PlayStation 1, PlayStation 2 de videogame, montava planilha do Win Eleven, do PES, botava troféu, chamava os amigos dele, fazia um churrasco e fazia campeonato. Não valia assim, não valia dinheiro, valia mais a honra mesmo, a moral de ser o melhor entre os amigos do que qualquer outra coisa. Então, a minha vida começou a ser competitiva, digamos assim. Eu comecei a tratar isso de uma forma menos amistosa dentro de casa por conta do meu pai e dessas competições. Ele chegou a jogar alguns torneios em Brasília, mas não no âmbito competitivo, chegou a brincar só com os amigos, mas eu tive muito isso desde pequeno, lá por volta dos meus 10, 11 anos. Eu queria ir para o shopping, queria sair com meus amigos, eu queria ir para algum aniversário. Ele falava, não, só se você ganhar de mim no FIFA, uma melhor de 3, por exemplo. Então, a gente começou a competir um com o outro, assim, de uma competição sadia, uma competição saudável, e que me proporcionou chegar a um nível bacana dentro do cenário. Tanto que na minha primeira competição, eu consegui notoriedade aqui no cenário. Então, dali, de 2016 até o ano de 2019, até o ano passado, eu acumulei diversos títulos, fui campeão brasiliense, campeão goiano, campeão amazonense, fui campeão brasileiro universitário em 2017 pelo Amazonas. Isso foi um fato que me trouxe grande notoriedade dentro do cenário e ajudou a crescer bastante o esportes no Amazonas, em Manaus. A partir dali, a gente conseguiu estar fazendo mais eventos presenciais através da federação, conseguimos espaço no Globo Esporte, na CBN e vários outros locais que antes a gente não conseguia. A gente ficava limitado a certos eventos que já eram estipulados, eventos que já eram certas empresas que faziam,
e não tinha uma certa notoriedade. Então, em 2016 eu participei do primeiro torneio grande, eu lá valia 2 consoles, 2 PS4 para o primeiro colocado, então na época dava uns R$ 5.000 se você transformasse em dinheiro, porque você poderia pegar tanto o videogame em mãos quanto a quantia, né, em dinheiro. E eu comecei a ver, cara, isso é um cenário que eu consigo jogar da minha casa, jogo online, é algo que eu não preciso abdicar de outras coisas, é algo que eu já faço rotineiramente, já jogo, não atrapalho meus estudos, consigo fazer uma grana a mais, porque querendo ou não, os jogadores, antes de se tornar profissional, eles são um pouco autônomos, né? Antes deles terem um contrato com alguma equipe, antes de já terem uma certa frequência em competições, o jogador é um autônomo, ele fica dependendo do quanto que ele se dedica e se ganha ou não o torneio. Se ele não ganhar o torneio, tipo, ninguém tá nem aí, ninguém vai falar, pega aqui, eu vou te ajudar porque você é um cara esforçado. Infelizmente, não é assim que funciona. Até para os mais esforçados, os melhores jogadores não têm patrocínio hoje em dia. Então, para mim é uma honra, como eu falei, estar aqui, poder estar trazendo um pouco dessa realidade. Dentro do cenário, eu já ganhei, durante esses 3 anos, uma quantia razoável. Muitos não acreditam no tanto que esse mercado gira, mas tinha mês que eu tirava ali entre 4.000 e 6.000 reais, quando eu estava realmente dedicado, isso sem contrato profissional, isso jogando de forma autônoma. Então, durante uns 2 anos da minha vida, eu fiquei dedicado só para esses campeonatos que tem online. Existem plataformas, existem grupos no WhatsApp, existem torneios federados, torneios não federados, torneios criados pelas próprias organizações desenvolvedoras dos jogos. Então, é um mundo que tem a ser explorado, é uma economia ainda que ainda não foi explorada, todo o potencial dela no Brasil. Nós temos bons jogadores, nós temos boas gestoras de esporte, nós temos notoriedade no mercado internacional, nós temos players que têm notoriedade a nível mundial em vários setores dentro do esportes, e hoje a gente briga para trazer uma maior segurança jurídica, uma maior regulamentação, um maior respaldo para que esse cenário venha crescer cada vez mais e que a gente venha presenciar vários jogadores aí com devido reconhecimento, né? Então, dentro do FIFA, agora falando da minha modalidade, não falando do contexto geral, dentro do FIFA existem 2 maneiras de você ganhar notoriedade. Uma delas é o modo competitivo, onde você entra nele como se fosse um modelo ranqueado, digamos assim. Você tem que ir jogando e melhorando o seu time. Você começa com um time todo do zero, e para melhorar ele, você tem que ir colocando dinheiro e abrindo pacotes. E aí, com os pacotes, você vai ganhando vai ganhando jogadores, e você vai montando o seu time para jogar o modo competitivo online. E o segundo modo, que também chama bastante atenção, é o Pro Clubes. O Pro Clubes é um modo carreira, é um modo onde você controla apenas um jogador dentro de campo e você consegue montar time com o pessoal do seu bairro, por exemplo. Você consegue montar time com o pessoal do seu trabalho. Cada um cria um jogador, coloca numa posição, lateral, zagueiro, goleiro, e joga, upa o time, né? Melhora o time, melhora o seu próprio atleta, e você pode escrever o seu time em competições. Então, hoje existem competições estaduais, nacionais e mundiais desse modo. Cada um dentro da sua casa, controlando apenas um jogador e representando grandes marcas. Hoje a Havan, por exemplo, do velhinho da Havan, patrocina um time de esportes, o R10 patrocina um time de esportes voltado para o Pro Clubes, Portuguesa representa um time de esporte, Santos, vários clubes já tem esse modo dentro da sua diretoria de esportes. Então, é um modo que vem crescendo bastante, já teve presenciais lá fora, dentro de estádios desse modo,
Já teve um na Argentina que equipes brasileiras participaram. Nesse modo, tem premiações até 100 mil reais, tem premiações de 10 mil, de 15 mil, de 50 mil, de 100 mil, que são divididas entre os atletas. Então, é todo um mercado existente. Isso eu falando apenas do meu jogo, apenas do FIFA, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que uma criança de 12 anos consegue entrar numa competição e sair com R$ 1.000, por exemplo, sem sair de casa, sendo que totalmente seguro, gerando integração social, tanto de amigos que eu fiz, eu viajei o Brasil para jogar competições com tudo pago, e todo o estado que eu chegava, a gente já tinha um público ali, já tinham amigos ali, já tinha pessoas que conheciam o torneio, ou sabia que ia jogar pelo torneio, ou conhecia de outras competições online, e já pegava o WhatsApp e já ajudava bastante ali na cidade se precisasse. Inclusive, o próprio cenário do FIFA me ajudou quando eu me mudei a Manaus, porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Eu estava no meio do curso de Direito, eu acabei empurrando, falei logo do FIFA, mas eu tenho 20 anos e sou acadêmico de Direito do IDP, Instituto de Direito Público aqui do Distrito Federal, que é coordenado, que o dono é o Gilmar Mendes, junto com o Paulo Gonet. E lá, esse apoio acadêmico deles, para mim, também foi muito importante no período que eu voltei a Brasília. Porque eu tive esse tempo lá em Manaus, passei 2 anos, fui super acolhido pelo pessoal, conseguimos fazer um trabalho muito bom junto ao shopping, junto à Federação Amazonense, fizemos eventos em shopping, fizemos eventos em como é que é o nome? Centro de convenções da cidade, tudo voltado ao esportes. E quando eu voltei a Brasília, foi no meio do calendário assim competitivo do ano de foi dezembro de 2018 que eu voltei a Brasília, no meio do calendário competitivo, e ali não tinha mais como eu jogar aquele ano, porque mudança de estado, já tinha perdido o prazo de ranqueamento, não estava com internet boa, enfim. E nisso eu comecei a me dedicar ao estudo do esporte. Então, o que seria o estudo do esporte? Ir atrás de como o esporte se desenvolveu aqui no Brasil, onde ele começou, quais são os principais problemas que nós enfrentamos hoje, não só no cenário do FIFA, mas nos outros cenários também, no contexto geral, e ir atrás de ver as lacunas jurídicas que tinham, de ver as possíveis soluções sobre isso, para, de alguma forma, tá deixando um trabalho bacana, tá agregando dentro do meu cenário, que é o esportes, de uma forma que, caso eu não consiga fazer muita diferença agora, mas que fique algo para que outras pessoas consigam. Porque a gente vê se repetindo muita coisa durante os anos voltada ao esportes, a gente vê muita coisa acontecendo, muita coisa boa realmente girando, mas a gente vê também muita coisa ficando do mesmo jeito, né? Então, o que a gente puder estar fazendo para somar, podem entrar em contato comigo depois, vou deixar minhas redes sociais para quem quiser trocar ideia sobre isso, não só sobre o âmbito jurídico, mas o âmbito econômico, ou só trocar ideia mesmo sobre como se tornar um jogador profissional, como que funciona, onde que começa. A gente pode estar falando bastante sobre isso com mais tempo depois. Eu trouxe aqui também para vocês, só para quesito didático mesmo, para a gente ter uma apresentação bacana, eu vou estar compartilhando minha tela. Deixa eu ver aqui, eu trouxe uns slides que explicam um pouco desse quesito jurídico, do que é um atleta profissional, o que é uma empresa, como que está funcionando isso hoje em dia no Brasil, qual o modelo de contrato que as empresas estão utilizando hoje em dia aqui no Brasil, para estar tendo esse tipo de relação jurídica com os seus representantes, com seus atletas, digamos assim, né? Então, eu vou estar compartilhando aqui, vamos ver. Pronto.
botar na janela do aplicativo. Show. Agora deixa eu só diminuir um pouco aqui. Aí, pronto. Tá dando para me ouvir tranquilo? Show. Então, bora lá. Os impactos do esporte na sociedade. Então, o que são os esportes? São competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial ou online através de diversas plataformas de streaming, online ou TV. Então, o esportes, ele se desenvolveu, ele surgiu no final da década de 80, mais ou menos 75 para 80, com as primeiras competições, primeira competição em Stanford, com os alunos, e a segunda pela Atari, que juntou 10 mil pessoas. Então, o conceito principal de esportes foi com o advento, o que mais se firma é que ele veio com o advento da globalização, com o advento da internet e dessa evolução da sociedade. Então, a sociedade evoluiu, os meios de interações evoluíram e os meios de esporte, de competição, os meios esportivos competitivos evoluíram. E assim surgiu o esporte eletrônico, o esportes, que hoje é uma febre mundial, é tendência de mercado, é um dos maiores mercados relevantes do mundo, é um mercado que mais cresce em questão de faturamento, mais do que Netflix, mais do que Apple, mais do que outros tipos de serviços. Isso por conta da globalização, isso por conta dos meios de streaming que facilitaram demais a divulgação do esportes pelo mundo. Então, toda essa febre veio com o advento da globalização e, infelizmente, os meios jurídicos e a própria economia de alguns países não acompanharam, né? Não acompanharam essa evolução e ficamos com lacunas jurídicas e lacunas de segurança jurídica mesmo, né? Porque a lacuna jurídica, ela atrapalha o jogador, ela atrapalha a empresa que quer investir no país ou que quer investir naquele setor, fica uma situação muito instável, fica um cenário de incerteza, então é algo muito complicado. Não devemos passar, o conceito jurídico hoje no Brasil, a gente não tem uma regulamentação voltada para o esportes. O Brasil hoje é um dos estados que não são signatários da Federação Internacional de Esportes. Ela é quem organiza as leis específicas sobre essa temática a nível internacional. Hoje nós temos 2 projetos de lei que estão em tramitação no Senado para ver se regulamenta ou não o esportes. Um deles é a PL 383, que vem tentando trazer o conceito de esportes pela primeira vez, né? Então aqui a gente tem, em sua primeira versão do texto, no artigo 1º, entende-se por esporte as atividades que fazem uso de artefatos eletrônicos, caracteriza a competição de 2 ou mais participantes no sistema de ascenso e descenso misto de competição com utilização do Round Robin Tournament System, me desculpa, meu inglês é horrível, ou Kino Systems, ou outra tecnologia similar ou com a mesma finalidade. Então aqui são os sistemas de organização de torneios, né? Mata-mata, ou torneio de grupos em mata-mata, ou modelo suíço, mas que caracterize uma organização competitiva através de artefatos eletrônicos. Então essa seria a primeira regulamentação sobre a temática de esporte que nós teríamos. Então, ela ainda tá aguardando a apresentação de emendas no Senado, não foi tratada ainda. Nós temos também a Lei Pelé, ela não trata sobre o esportes, mas ela é utilizada no meio jurídico como, digamos, um direito comparado. Ela regula o direito desportivo
E muito do que se vê hoje nesse quesito de estudos jurídicos é que cada vez mais tentam comparar o esporte mesmo com o esporte eletrônico. E aí a gente entra num dilema que é muito complexo, porque dentro do esporte existem vários critérios morais, critérios por exemplo, dentro desse tema, o Counter-Strike ou LoL não poderiam ser considerados e-esportes, porque tipo, o esporte não teria que ter um caráter, segundo os próprios parlamentares, se não me engano, a Leila do vôlei, a senadora que é relatora dessa PL 353, que a gente estava falando anteriormente, não consideraria, segundo a interpretação dela, Counter-Strike, LoL, Rainbow Six como esporte eletrônico, porque não seria a demonstração de exercício físico ou representatividade, sendo que, por exemplo, consideraria apenas FIFA e NBA, por exemplo, e os jogos que não fazem apologia a armas ou que não fazem apologia a tiro, morte, enfim. Então, dentro disso, que a gente traz essas interpretações de o que é esporte, o que é esportes e como que cada uma delas está sendo tratada. Porque a gente já pega aqui agora a partir da Lei Pelé, que ela já trata de uma outra situação, que é para atletas do desporto, jogadores de futebol, por exemplo, ela tem um caráter de trazer um respaldo jurídico, é interessante porque é como eu posso dizer, de certa forma consegue suprir essa lacuna, mas não da forma correta, porque você está pegando uma outra temática e tentando colocar dentro de algo mais específico, mas aqui dentro dela traz essa questão do atleta de futebol nacional, que visa, proteger o desportista, né? Então aqui, salvo me engano, aqui, ó, vamos passar. Então, eu trago dois modelos. O primeiro é esse, segundo a Lei Pelé, que fala sobre o interesse pecuniário, que dá de disposto, que é um contrato especial, que ele são apenas 44 horas semanais, que ele tem que... Só dar uma olhada se eu trouxe. Não, eu não coloquei aqui. Mas fala basicamente que dentro da Lei Pelé entra o direito de arena também, que seria um direito de imagem que aquela entidade, aquela empresa, aquele time teria sobre o atleta. Então, ponderando rapidamente, dentro da Lei Pelé, a gente teria regulamentação sobre salário, quanto que seria o salário mínimo dentro dessa categoria, que era aqui seria como se todos os jogadores de esportes fossem jogadores, atletas profissionais de futebol, digamos assim, então tá usando a mesma analogia. Então teria a questão de 44 horas semanais, de não poder ter um jogo seguido ao outro, tem que ter pelo menos 24 horas de descanso na semana, vários quesitos que são especificamente do futebolista, né? E que muitas das vezes não se aplica ao atleta de esporte virtual. Aqui o outro modelo de contrato que a gente traz, então o primeiro é esse da Lei Pelé, que seria assinar a carteira do jogador para ele receber um salário mensalmente e fazer parte ali da equipe, cumprir tantos jogos, ter horário de treinamento e tudo mais. Perdão. E a segunda seria um modelo de representatividade. Então, hoje, dentro do FIFA, a gente tem muitas empresas que atuam nesse modelo de representatividade. É um modelo europeu, empresas europeias fazem isso hoje. Dentro do Brasil, elas veem atletas de qualidade, atletas que têm potencial para representar bem no Mundial, que têm condições de se tiver um pouco mais de estrutura, ou se tiver um pouco mais de acesso às competições de fora, consegue ter uma notoriedade maior.
eles vêm ao Brasil, entram em contato com o jogador e fazem um contrato de representação. Eles viram uma agenciadora daquele jogador. Eles vão representar a imagem do rapaz, vão atrás de contratos para ele, vão atrás de publicidade, vão fazer todo esse meio campo para o atleta em troca de uma porcentagem de futuros contratos, ou de uma porcentagem dos rendimentos, ou de uma porcentagem do salário que o patrocinador vai dar para ele, enfim. É como se fosse uma agência mesmo de negociação de atletas, assim como no futebol, né? Então, esse é o segundo modelo. Esse modelo vem sendo adotado pelas empresas aqui no Brasil recentemente. Antigamente, assim que eu digo, de 5 anos para trás, existiam muitas empresas pequenas que se criavam do nada, digamos assim, criavam modelos de contrato muitas vezes abusivos e onerosos. Então, o primeiro modelo de contrato que eu recebi lá em 2015, 2016, o rapaz queria gastar comigo R$ 80, por exemplo, por mês. Ele ia pagar 4 torneios de R$ 20, que é a média de uma inscrição de torneio no FIFA, assim, por exemplo. Nesses 4 torneios, possivelmente eu ia disputar R$ 6.000, porque no primeiro colocado era 1.500, tipo, no mínimo era 1.500 para cada primeiro colocado. Então era 1.500 para o primeiro, 1.000 para o segundo, 800 para o terceiro e 500 para o quarto, sei lá. Então, se eu pegar só do primeiro colocado, eu ia disputar R$ 6.000. Se eu ganhasse um torneio desse, de 1.500, eu tinha que passar para o cara 80% do que eu ganhasse, sendo que o investimento dele em mim foi R$ 20. Então, esse era o tipo de contrato que tinha para você representar uma equipe, digamos assim. E aí você ia atrás de saber da equipe, a equipe muitas das vezes não tinha nem CNPJ, não tinha nada, porque por falta dessa regulamentação, isso no cenário do FIFA, especificamente, porque nos outros cenários, do LoL, do CS, as próprias empresas têm um próprio modelo de regulação, do modo competitivo, de como entra, como funciona. Mas aqui trazendo a realidade do FIFA. Então, muitas das vezes, esses contratos onerosos, eles são replicados de diversas outras formas, não só em porcentagem, mas representatividade por não sei quantos anos, ou quando você vai colocar na balança, não vale a pena fazer um tipo de acordo que vai te prender ali durante muito tempo em algo que não vai te dar tanto retorno. Então, tem os dois lados da moeda. Tem um lado do atleta que está começando agora, que muitas das vezes quer ter notoriedade, ganhar muito dinheiro, igual uma rapaziada que eu conheço ganhou bastante dinheiro nessa época, assim como eu, conseguiu ficar tranquilo, ajudar a pagar a faculdade, conseguiu deixar de pedir dinheiro para os pais para fazer as coisas, viajar, fazer uma série de coisas por conta do FIFA. Mas uma rapaziada também aprendeu bastante errando antes, nessa mesma época que eu, com esses primeiros contratos, que o cara, você acabava vendendo sua alma ali, não percebia, e quando você via, a empresa mal existia e não tinha uma segurança nenhuma se o cara ia te pagar ou não, enfim. Esse é um pouco dos problemas, né, que tem aqui nessa questão do respaldo jurídico que falta, né? Então, aqui o modelo de contrato, eu trago também o conceito de esporte, porque é um debate que vem acontecendo no Senado, se é esporte ou não é esporte. O esportes, as modalidades de esporte chegaram a ser cogitadas chegou a ser cogitado, perdão, o esporte chegou a ser cogitado a ser colocado como modalidade olímpica. Isso na última Olimpíada, salvo me engano. E dentro disso começou todo esse debate se é esporte ou não é, se tem consciência, se faz sentido colocar dentro das Olimpíadas ou não. E aí muita gente veio batendo em cima, falando que desde a época dos gregos era algo de exercício físico, de suor, de extrapolar os seus limites físicos ali em prol de algo maior, vários discursos nesse sentido. E aqui
E aqui eu venho trazer um pouco do meu entendimento sobre isso, se é esporte ou não é. E, assim, é apenas meu ponto de vista, esse conceito de esporte. Existem vários conceitos do que é esporte, então eu trouxe aqui um dos conceitos, pelo que eu vi, ser um dos mais adequados. Não sou estudante de educação física, não sou estudante de nenhuma matéria ligada diretamente ao esporte para ter o notório conhecimento acadêmico da área, mas foi uma pesquisa que eu fiz, eu acho interessante compartilhar com vocês. Então, eu trago o que é esporte e a diferença de atividade física e de exercício físico, que é fundamental para essa compreensão de se é esporte ou não é. Então, o esporte são as atividades físicas de caráter interpessoal que possui e que contém a existência de regras previamente estabelecidas, ocorrência de competição e objetivo final competitivo, não meramente artístico, sendo obrigatória sua coexistência, ou seja, uma vez que a ausência de um deles, a ausência de um deles descaracteriza a atividade como esporte. Então, aqui eu trago a diferença de exercício físico e de atividade física. A atividade física é definida como qualquer movimento realizado que gere um gasto de energia, seja ele nas tarefas do dia a dia, tarefas de trabalho ou atividades realizadas durante uma viagem ou no seu momento de lazer. Essa é uma definição que eu peguei da OMS, salvo me engano, de 2015. Então, aqui a gente vê que a atividade física, ela pode ser qualquer movimento, seja o movimento dos dedos, seja você gastar energia pensando, seja você gastar energia pensando e agindo, assim como no xadrez, por exemplo, ou assim como num tiro ao alvo, que você não vai gastar totalmente energia, ou no próprio... no tiro ao alvo, é verdade, você não vai estar gastando muita energia, mas você vai estar concentrando o seu foco em uma atividade que é gerida por uma regra, no qual você vai ter que focar e realizar aquele movimento de forma precisa. É um único movimento, às vezes você vai fazer aquele movimento várias vezes, mas isso não, muitas das vezes pode nem trazer desgaste físico que o exercício físico traz, a fadiga, o suor, digamos assim. Então, aqui eu trago o conceito do exercício físico, que é toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física. Então, aqui a gente vê que é um pouco do que a senadora se fundamentou quando estava falando que os esportes não seriam considerados esporte por não ter exercício físico, por não ter a fadiga, por não ter esse quesito de preparação. Ela foi o que ela alegou e com isso não auxiliando a questão de trazer essa visibilidade do esporte como esporte. Então aqui, se a gente voltar, a gente vê que o que caracteriza o esporte é a atividade física e não o exercício físico. E aqui eu trago as semelhanças do esporte e do e-sports, sendo que o esportes é o esporte eletrônico. Então, ambos têm atividade física com caráter competitivo, se você levar em consideração que a atividade física é esse quesito da logística, do raciocínio rápido, da coordenação motora, da estratégia, de você estar ali pensando e agindo de forma rápida e desenvolvendo e tentando entrar na mente do seu adversário, porque quando você chega a um certo nível de competitividade, você já entende as artimanhas do jogo, já sabe os caminhos que você tem que traçar, vira um xadrez com o seu adversário. Você tem que fazer ele errar, você tem que fazer ele cair no seu jogo. E, querendo ou não, isso, para você chegar nesse nível, vai ter a existência de atividades físicas repetitivas. Considerando que a atividade física vai ser o raciocínio, vai ser a criação de uma gameplay, por exemplo, para você estar fazendo várias vezes a mesma jogada ou várias vezes o mesmo movimento até você chegar àquela perfeição, você vai estar gerando atividade na sua mente, você vai estar gerando atividade no seu corpo, no raciocínio, você vai estar envolvido de forma a querer
ser melhor, digamos assim, no âmbito competitivo, e isso vai criar esse caráter do exercício físico, do fator competitivo mesmo, do esportes. Então, eles são bem parecidos, a única diferença que a gente vê é que a interpretação de esporte ela é um pouco retrógrada, a gente não tem uma definição específica para esporte, a gente tem uma definição, a sociedade evoluiu, passou, e essa definição não acompanhou, e hoje a gente vê uma série de lacunas, uma série de situações que desencadearam por causa disso. E é isso, basicamente. Eu acho que eu falei um pouco rápido demais. Eu vou deixar aqui só minha tela. Deixa eu desligar aqui essa. Pronto. Tranquilo. Eu, por mim, o que vocês tiverem de perguntas, deixa eu passar aqui para o chat. Só dar uma olhada aqui, pessoal. Show. Então, basicamente é isso. Espero ter deixado claro. Falei um pouco rápido. Eu me empolgo falando sobre o assunto, mas eu quis trazer um pouco do que é o esportes hoje, do tudo que a gente vem passando, dessa lacuna que tem hoje na questão de regulamentação, na questão de se é esporte ou não é. Deixei um pouco do que eu acho. Queria que depois vocês entrassem em contato também, entrassem em contato comigo através da rede social, o Endibre, para falar o que vocês acharam da palestra, o que vocês acharam do meu ponto de vista, de tudo o que eu falei aqui sobre o cenário do FIFA, o que vocês acham que pode estar faltando para a gente estar levando esse tema um pouco mais a sério, assim como sociedade, como o próprio players que tem aí no cenário que estão me acompanhando, os próprios empresários também, o que vocês acham que está faltando para a gente ter uma maior notoriedade, porque eu acho que esse trabalho tem que ser feito por todos. É um mundo maravilhoso, é algo que, assim, eu pessoalmente sou apaixonado, eu nunca vou parar de jogar, e se eu puder estar ajudando as pessoas enquanto isso, se eu puder estar ajudando outros players a chegarem ao nível profissional, a entenderem como funciona, se eu puder estar ajudando os outros players do mercado relevante, digamos assim, a estar crescendo também, eu acho que cada influenciador, cada jogador, se pudesse fazer isso no seu estado, na sua cidade, no seu município, já ia ser muito bom. Porque muitas das vezes a gente fica atrelado à quantidade de seguidores, mas a gente esquece um pouco dessa influência que a gente tem que ter nas nossas próprias redes sociais, nos nossos meios sociais, sem ser digitais, nas redes sociais, nos ciclos sociais, não é? A gente falar um pouco mais sobre isso, trazer à luz o conhecimento de que, tem criança que está ajudando a família com dinheiro do videogame, sacou? Tem gente que está conseguindo entrar pela faculdade pela primeira vez com dinheiro do videogame, tem gente que está fazendo sua primeira viagem para fora com dinheiro do videogame. Então, é algo que não é mais aquilo que era há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, que muitas pessoas achavam que o jogador, que o player, era aquele vagabundo, digamos assim, era aquele cara que não tinha futuro. Hoje, com o advento da internet, da globalização e de tudo que ocorreu aí nesses últimos 15 anos, a gente vê que é um mercado relevante, que dá para ganhar muito dinheiro, tanto transmitindo, quanto não transmitindo, só competindo, como com outros meios de... Perdão. De ganhar dinheiro de forma autônoma dentro dos cenários. Então, Eliette, meu nome é Wendel, sou jogador de FIFA, Wendel Monteiro. A maior dificuldade de conciliar o direito com o videogame foi mais agora,
na reta final do curso, eu estou no 9º semestre, mas como eu iniciei junto, eu iniciei na carreira competitiva em 2016 e eu iniciei na faculdade em 2016. Então eu sempre fui conciliando junto. O ano que eu tive a maior dificuldade foi por conta nem da faculdade em si, mas foi por conta da mudança de estado quando eu voltei a Brasília. Inclusive, para mim foi muito bom estar cursando direito e estar no meio competitivo ao mesmo tempo, porque eu consegui ver muitas coisas que se eu não fosse aluno do direito eu não teria visto, e eu consegui conciliar de uma forma ainda mais, em vez de eu deixar que se ser um jogador se tornasse um peso, eu consegui pegar aquilo e agreguei no meu dia a dia da faculdade, e consegui pegar o dia a dia da faculdade e agregar com o FIFA. Então, quando eu estava no FIFA, eu estava conversando com os amigos sobre coisas da faculdade, ou coisas do game, ou como a gente pode melhorar o jogo, como a gente pode melhorar o meio competitivo, e ao mesmo tempo com a faculdade eu estudando umas matérias obrigatórias, mas indo atrás de saber esse outro quesito das lacunas, de como a gente pode estar trazendo um maior respaldo para as empresas quererem investir em torneios aqui em cada estado, em cada município, e basicamente a gente poder estar fazendo isso crescer, fazer o cenário crescer, porque a gente vê que lá fora é um mercado relevante que vem crescendo cada vez mais, grandes empresas vêm investindo cada vez mais lá fora, e aqui o Brasil tem grandes peças, grandes equipes, e a gente está perdendo todo mundo para a Europa, todo mundo para os Estados Unidos. O pessoal começa aqui e é vendido para fora. Então, isso me deixa triste, isso deixa os donos de equipes tristes, porque, querendo ou não, é capitalismo, querendo ou não, se um moleque vai receber 6 mil euros de uma empresa lá fora, e aqui ele não está conseguindo receber nenhum salário mínimo, com certeza ele vai representar a equipe lá de fora, e o mercado daqui vai perdendo cada vez mais. E é isso que me preocupa, porque a gente está perdendo jogadores, perdendo equipes, perdendo chance de estar à frente em um mercado que cresce cada vez mais, um mercado que é ultra mega competitivo, e que, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão e não deslancha. Então, no que a gente puder estar ajudando, eu vou estar ajudando. Trocando essa ideia e me colocando à disposição que precisar. A questão do Endibre foi porque eu jogo desde 2016, tem um outro jogador de FIFA que é o Wendel Lira, ele iniciou o modo competitivo dele em dezembro de 2015 para 2016, a gente iniciou juntos o modo competitivo, ele era de Goiânia, eu era aqui de Brasília, então eu ia para o campeonato lá em Goiânia, ele vinha para o campeonato aqui de Brasília, e direto a gente se enfrentava. E tem muita rixa Brasília-Goiânia, a nível assim, Manaus e Pará e Belém, entendeu? De ninguém se tocar, de se falar assim, de ter treta, de um zoar o outro e tudo. Então, e com isso, eu estava nesse campeonato de 2016 e o pessoal começou, aqui o Wendel Lira, não, Wendel Monteiro, e todo mundo, mas que o Wendel Lira, não, Wendel Monteiro, isso de 2016 até o ano de... Isso ficou em 2016 até início de 2018. Início de 2018 eu fui para um torneio oficial da FIFA, me classifiquei online. Eu até fiquei em quarto colocado, foi em São Paulo, ganhei 600 euros na época. E lá a gente se classificou online e tinha que colocar igual eu coloquei aqui embaixo. O Wendel Monteiro e um nome e um apelido para aparecer na tabela, porque ia ser transmitido mundialmente no canal da FIFA e tudo mais. Aí eu falei, mano, eu vou colocar um nome diferente, porque se eu colocar o Wendel de novo, o pessoal vai falar, que o Wendel Lira, e se eu deixar o Wendel Monteiro, vai ficar com 2 Wendel e não vai dar certo. Eu sempre driblei muito na época de colégio. O pessoal me chamava de Wendibre, mas não porque eu driblava muito na vida real, mas porque eu driblava muito no FIFA. Então eu peguei esse apelido do FIFA mesmo, assim, do colégio, do primeiro ano do ensino médio, 9º ano com os amigos de colégio, e no meu primeiro torneio competitivo pela FIFA eu levei esse nome para
não ficar parecido com outro rapaz do cenário. E aí eu fiz até uma brincadeira, eu fui de terno para a competição, falei, não, jogo de terno dentro e fora de campo. E aí os moleques já me conheciam, tipo, dos 32 moleques que tinham, assim, aqui da América, uns 25 já me conheciam de outras competições. Então, pô, foi uma resenha muito bacana, todo mundo trocou, toda vez a gente troca ideia, sai, então é algo assim, a experiência de presencial é algo muito diferente. Tem o quesito competitivo, mas a amizade sempre prevaleceu ali, todo mundo sempre se ajudou bastante. E aí, desde então, do ano de 2017, eu criei esse personagem, digamos assim, porque não cheguei a virar criador de conteúdo, nem nada do tipo, mas eu criei esse personagem do Endibre, que é o rapaz que sempre vai driblar bastante, com meus jogos, quando eu era mais novo, o pessoal ficava, pô, tu não chuta pro gol, você não toca, você só quer saber de driblar, driblar, driblar. Porque quando eu comecei a jogar, meu pai virou e falou, ó, você quer jogar com a gente? Aprende a fazer o que a gente não sabe. Eu era o famoso café com leite, assim, né? Então, o que eu fazia? Batia falta, batia pênalti e tinha que aprender a driblar no jogo. Porque aí chegava na hora que ele estava jogando com um amigo dele, ele, essa falta aqui é tão fácil que bota o meu filho para bater. Aí ele me passava o controle, eu ficava só treinando isso com 7, 8 anos, pegava e fazia o gol. Aí ele zoava os amigos e tal. Então foi meio que uma construção isso. E daí acabou que pegou, eu criei esse personagem zoando no dia lá, coloquei mais para zoar com os amigos mesmo que eram profissionais. E aí depois pegou, eu fui levando isso mais para frente, o pessoal gostou, a gente foi zoando e foi uma brincadeira sadia. E aí, Carlos? Mano, depois pode me seguir no Instagram, eu vou estar colocando algumas coisas lá, mas assim, é algo que, assim como qualquer outro jogo, qualquer outra coisa, na vida tem que ter um pouco de dedicação e aquela coisa, você percebeu que você está errando, pega alguém como padrão, algum molde, algo que dá certo, primeiro entende o que todos já fazem, então o que todo mundo já está fazendo. Pô, todo mundo tá fazendo essa jogada, todo mundo tá chutando desse jeito. Primeiro pegar o padrão da coisa, entender como funciona o básico, a logística, como é o pensar, como é a construção, como que o cara finaliza, executa aquela jogada, pegar o básico e depois do básico você colocar esse toque de individualidade. Você, a partir do básico, ir errando, e inovando e consertando. E aí você vai melhorando a sua gameplay a partir do erro. Você pega o básico, pega o que todo mundo já está fazendo, aqueles gols iguais que muita gente reclama, pô, o cara só faz gol de fora da área, o cara só faz gol de cabeça, não sei o quê, mas esses macetes do jogo são o importante, entender como que funciona isso e depois transmitir isso para sua gameplay. Então, é basicamente isso. O meu tempo já está acabando aqui, então eu queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo durante esse tempo, quase uma hora. Espero ter elucidado alguns pontos. Foi um pouco rápido, eu falei um pouco correndo, mas eu espero que eu tenha trago um pouco dessa realidade, não só do player, mas também da empresa, também do cenário econômico, do cenário jurídico, do esportes, para que vocês entendam um pouco mais desse mercado que vem crescendo para caramba e que o Brasil hoje é um dos polos mundiais de promessas nesse setor. Então, muito obrigado, valeu, rapaziada, e sigam-me lá no Instagram, o Endibre, no Twitter também, o Endibre99, e muito obrigado pela oportunidade. Abração.